Boa noite a todos e a todas. A Escola do Legislativo Professor William Cury Jabor, com apoio da Associação de Defesa dos Direitos da Arte e Cultura, promove esse encontro, esse evento, em comemoração ao Dia Nacional da Eubiose, que será comemorado no dia 10 de agosto. Temos aqui presente o senhor Milton de Leite Bandeira, o presidente da ASDAC, que nos dá o seu apoio. E contaremos hoje com duas palestras. A primeira palestra, o itinerário de Iô e a civilização brasileira, ministrada pelo professor Luiz Augusto Weber Salve, filósofo holístico. A segunda palestra, logo em seguida, contaremos com a palestra do senhor professor José Geraldo Itatuiti Ruas, ex-delegado da FUNAI e presidente da ONG Centro de Pesquisa Capixaba, dispondo sobre a história do Brasil na ótica brasilíndia. Citamos aqui a presença da delegada regional da Justiça Arbitral, responsável pela Zona da Mata, doutora Cleusa Ribeiro dos Santos, e agradecemos a presença de todos aqui presentes e tomo a liberdade para citar um pensamento de Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, que dispõe: grande é aquele que deseja instruir-se, maior o que se instrui, porém muito maior o que oferece os seus conhecimentos aos demais. Então, desde já, agradeço os seus conhecimentos aqui passados, que serão passados para nós, e dará início ao trabalho, então, o senhor Milton Leite Bandeira, presidente da ASDAC. Eu uso esse daqui em... Acho que pode dispensar, né? Eu vou ler. Boa noite a todos e a todas. Na condição de presidente da ASDAC, Associação de Defesa do Direito da Arte e Cultura, que completou 30 anos de existência, no dia 29 de agosto de 2017, essa instituição foi profundamente influenciada pela Sociedade Brasileira de Eubiose, que, no seu histórico, remonta ao Tibete e a decisão do governo oculto do mundo de transladar os valores espirituais do Tibete para o Brasil. Isso ocorreu no ano de 1924. Então, Dharana Sociedade Cultural e Espiritual foi o primeiro nome da eubiose. O segundo nome foi uma homenagem a Helena Petrovna Blavatsky, criadora da teosofia nos moldes modernos. Então, foi 1928 e que durou até a véspera daquilo que hoje nós conhecemos como Sociedade Brasileira de Eubiose, em 1969. Depois desse breve histórico, eu vou comentar sobre a importância da eubiose no momento atual, a nível nacional, internacional, mundial, planetário. Enquanto a Atlântida esteve em conformidade com a lei divina, viveu milhares de anos de felicidade, idade de ouro. Quando se desviou da lei divina, passou por 4 catástrofes seguidas, mergulhando no fundo do oceano. Hoje temos aqui um dos seus representantes anunciando o fim de uma Kali Yuga, idade da sombra, da mentira, da corrupção e da impunidade. E o advento de 1000 anos de felicidade, idade de ouro, que começou, segundo a eubiose, no dia 28 de setembro de 2005, às 20 horas, anunciando a vinda do Supremo Instrutor do Mundo, Maitreya,
32º Buda branco do Ocidente, que já está entre nós. O Congresso Nacional, do seu modo próprio, já começa a conhecer e a interessar-se pelo assunto, criando a PEC da Felicidade, emenda à Constituição número 19 de 2010, pelo senador Cristóvão Buarque. Pelo artigo 6º da Constituição, passará a prever que são direitos sociais essenciais à felicidade, à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança e à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados. Um singelo ensaio da futura transformação do produto interno bruto, PIB, na felicidade interna bruta, FIB. Uma medida de riqueza nova que começou a ser criado no Butão, Himalaia, país de 650 mil habitantes, que se orgulha de estar entre os mais felizes do mundo. Uma população bastante semelhante à de nossa Juiz de Fora. Pode-se assegurar que, a nível de cidadãos do Brasil e das 192 outras nações filiadas às Organizações das Nações Unidas, ONU, menos 1% de eubiotas já estejam vivendo no estado de consciência do ano 3000, aparentemente avançado em relação à nossa época, mas ainda muito modesto em relação aos próximos 10.000 anos da futura raça dourada. Portanto, o Colégio Iniciático da Eubiose promove uma educação evolutiva e fiel aos seus pioneirismos. A Associação de Defesa do Direito à Arte e Cultura, ASDAC, anuncia o desenvolvimento do modelo de uma educação mundial denominada Eubiose, Pedagogia da Bandeira Cultural Brasilíndia, Educação Palácio da Alvorada JK, nascida no dia 15 de junho de 1992, um dia depois do término da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, vulgarmente denominado ECO 92 e Cúpula da Terra. Isso acontecerá se nós, em Juiz de Fora, lembrarmos do que está no nosso brasão. Pro Patria et Urbe. Significa que nós somos a favor da nossa pátria e a favor da nossa cidade. Todavia, a partir da década de 60, Juiz de Fora começou a ter um declínio. E este declínio, a meu ver, decorre da inversão da sua missão. Ela está interpretando assim: não, o que está no brasão do município é pro urbe et patria, quer dizer, a cidade em primeiro lugar e a pátria em segundo. Enquanto ela respeitou a visão holística da pátria, a grandiosidade da pátria brasileira, ela teve vários nomes diferentes para expressar a sua capacidade cultural, o seu pioneirismo, a sua inovação extraordinária, onde a gente só pode citar tranquilamente do Museu Mariano Procópio, o segundo em material monárquico do país. Podemos citar também que o nosso Museu Mariano Procópio, para os museólogos do país, é considerado o terceiro em importância na América do Sul. E a nossa Universidade Federal de Juiz de Fora, cujo patrono é Juscelino Kubitschek de Oliveira.
eu vou falar a seguir sobre o que significa JK ser patrono da Universidade Federal de Juiz de Fora, quando ele assinou 39 dias antes de passar o cargo a Jânio Quadros, a Lei 3858, de 23 de dezembro de 1960, criando a Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, eu digo o seguinte: Juiz de Fora voltará a crescer e a ficar conhecida no mundo, a nosso ver, quando erigirmos o major capelão militar Wilson Vale da Costa, falecido em 23 de abril de 1965, falecido em Juiz de Fora, num herói militar e civil da pátria, e ser inscrito no livro de aço do Panteão dos Heróis da Pátria, em Brasília. Quando abraçarmos o projeto de nação JK, 32ª Meta Cultural Civilização Brasilíndia, a construção do Panteão JK do Herói da Civilização Brasilíndia, na Universidade Federal de Juiz de Fora, equidistante do lago, em homenagem à Era de Aquário, que significa criança, mulher, juventude, idoso, anciões. E, por derradeiro, darmos publicidade e criação de uma Constituinte Cultural Exclusiva século XXI, reconstrução de consciência política pelo terceiro setor brasileiro, com supervisão social e participação popular. Em decorrência da descoberta científica do médico geneticista da Universidade Federal de Minas Gerais, Sérgio Danilo Pena, de que nós, brasileiros, temos 33% de DNA indígena e 28% de DNA afro, gradativamente extinguindo a pejorativa figura do brasileiro, com prazo de validade vencido, em seu lugar, dando nascimento ao Brasilíndia, de uma civilização brasilíndia. Isto posto, passo a palavra ao orador da noite, Luiz Augusto Weber Salve, criador do projeto Êxodos, um mundo para todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eubiose, ciência do bem viver. Ciência da vida, ciência de toda a vida. Os templos egípcios eram chamados de casas da vida, porque ensinavam o holos, o todo, a unidade das coisas. O Egito foi uma idade de ouro, né, onde tudo estava harmonizado, ciência, filosofia, arte. Todos caminhavam na mesma direção. Mas, antes de entrar no nosso tema realmente, eu quero fazer uma pequena provocação. Que estou aqui na qualidade de professor e, como tal, eu me coloco na obrigação de ser claro e didático. Que professor seria eu se não fosse claro e didático? Por que eu digo isso? Simplesmente porque as escolas de mistérios das quais eu sou um representante não costumam ter isso muito evidente. As pessoas são mais reprodutoras de informações. O conhecimento esotérico é uma coisa muito misteriosa e muito difícil de acessar as suas raízes. Então, eu me coloco esse desafio e, por favor, me cobrem se eu não for claro em alguma coisa, né? Farei o que for possível. Solicito o primeiro slide. Imagem. Está aqui.
Quer dizer que a imagem não aparece aqui. Só pode... Ah, tá. Bem, quando a Obiose fala do itinerário de Io, ela está se reportando, na verdade, a uma dinâmica planetária, que é a evolução e a formação das civilizações através do planeta, seguindo esta serpente zodiacal, né, que vai evoluindo não apenas no espaço, mas também, não só no tempo, mas também no espaço planetário, né, sobre a Terra. Então, é o itinerário de Io, a forja das civilizações, através da recriação da vida, do conhecimento, da unidade das coisas. Essa serpente, ela então tem uma estrutura zodiacal, certo? Estamos falando de astrologia. Mas antes que alguns doutos se assustem com o tema, astrologia talvez não seja exatamente o que se imagina. O que se imagina? A astrologia seria a influência das estrelas e dos planetas. A ciência contesta isso visceralmente. Os sábios antigos também contestavam. Para eles, o céu era apenas um relógio, um marcador cósmico daquilo que evoluía dentro da própria humanidade, do próprio planeta, dentro de cada ser humano, e também das sociedades e das civilizações, da espécie humana, inclusive. Como existem vários zodíacos e ciclos de evolução da humanidade, então havia várias dimensões de consciência e, portanto, zodíacos. Então, essa é uma primeira questão a ser desmistificada em relação ao conhecimento tradicional. E nisso eu evoco a ciência e, em função disso, o nome de um grande sábio chamado Claude Lévi-Strauss, que esteve aqui em nosso país, fazendo seus primeiros passos na sua formação etnológica, antropológica. E ele foi o criador do estruturalismo, que é uma rama da ciência e também da educação. Ele disse que a astrologia significa um estruturalismo avant la lettre, um construtivismo avante do tempo. Então, ele consensuou que a astrologia realmente é um tema de formação de consciências, de formação da mente da humanidade, e não tanto uma influência das estrelas. O próximo slide, por favor. Podemos pular esse também já. Assim como este. O Lévi-Strauss, esse grande sábio. O próximo. Então, nós temos essa imagem da serpente do tempo. Que vai colocando, digamos, ovos, né, que são novas humanidades. E esse itinerário é chamado de itinerário de Io, e nessa palavra nós temos um simbolismo muito interessante, que envolve polaridades. Essa serpente, ela evolui sobre o planeta, norte, sul, leste, oeste, né? E a palavra Io denota também essa polaridade. O I é o positivo, a semente, certo? Na Cabala, o Iod, que seria este I, é representado através do sêmen, ou de uma semente mesmo, né? Semente da vida. E o zero do Io é o feminino, o círculo lunar, digamos assim, né? Isso também significa o logos, o símbolo do logos, o círculo com um ponto no centro. Próximo slide, por favor. Esse símbolo, chamado círculo com ponto, foi chamado por Dan Brown como o símbolo mais importante da simbologia da hermenêutica tradicional. E é tema deste último, acho que é o último livro dele, o último filme também, se não me engano. Próximo slide.
Então, temos que, dentro do zodíaco, existe uma estrutura planetária, associada aos raios de evolução, energias centenárias. O último ciclo da humanidade, envolvendo 12, 13 mil anos, que se chama no esoterismo de arcos do tempo ou rondas mundiais, começou na Era de Leão, que é o extremo da Ásia, primeiro raio. E foi evoluindo em 7 eras, que são como os 7 dias da criação. Como sabemos que no 7º dia existe um repouso divino. Se observarem, verem que o 7 está sob a Era de Aquários, que está assinalando o Brasil. Esses 13 mil anos são a evolução do Homo sapiens, que começou na Atlântida ou no Neolítico, dentro da leitura que nós fazemos científica, harmonizando ciência e tradição. Rondas de 12 mil anos, 13 mil anos, são arcos do zodíaco, do ano cósmico de 26 mil anos, que se envolve aos pares de arcos. Então, nós estamos chegando agora, dentro dessa evolução centenária, esse repouso divino, na culminação da evolução do Homo sapiens. E talvez por isso estejamos também rumando para uma grande crise planetária, que já está se falando da 6ª extinção em massa, dessa vez de origem antrópica, causada pelo próprio ser humano. Esse tema também nos conflui outro centenário. O próximo slide, por favor. Se chama isso de evolução das raças, das sub-raças da raça ária. Primeira na África, depois na Ásia, terceira ao sul. E as últimas sub-raças da raça ária seriam desenvolvidas, segundo a teosofia, nas Américas. Então, mais uma vez, nós vemos o centenário sobre o Brasil, sobre a América do Sul. Então, o itinerário de Yu, ele culmina nessa evolução cósmica, digamos assim, dessa espécie atual de evolução sobre a nossa Terra. O número 7, o descanso de Deus, envolve o símbolo do arco-íris, do todo. Então, aqui é um lugar de resgate de todas as coisas também, de todos os princípios e modelos culturais. É como se fosse também uma matriz para algo novo, o 7, um recomeço das coisas. Então, esse foi o nosso primeiro tema, que é o itinerário de Yu a nível planetário, a nível mundial. E também a nível das subespécies humanas, né? Homo sapiens sapiens. Agora começaremos uma abordagem mais específica e desconhecida, mas também muito nossa, muito própria e inovadora. E solicito então o próximo slide. As serpentes, o mistério da serpente, ele passa todas as dimensões: macrocosmo, mesocosmo e microcosmo. Próximo slide. Essa imagem retrata a frase famosa de Hermes Trismegisto, assim como em cima e embaixo. Isso é uma fórmula também de evolução que Hermes coloca: buscai o superior e o inferior, alcançareis o equilíbrio e sereis livres de toda espécie de mácula e opressão da natureza. Então, embora não fale especificamente sobre o mesocosmo, ele é o objetivo final dos mistérios herméticos. O que é o mesocosmo? É a sociedade onde tudo se encontra e realiza no final de contas, né? O próximo slide. Ainda mistérios herméticos. Então, eu costumo a evolução do indivíduo, que é baseada no comportamento, como a revolução insuficiente. É necessária, mas por si só é insuficiente para as grandes mudanças do planeta.
No outro extremo, não, em seguida as mudanças, transformações a nível de continente, ou mesmo de planeta, essas aspirações por fazer revoluções radicais, usando a violência, por exemplo, eu chamo de revoluções ineficientes, porque são extremadas, né? Por outro lado, existe então aquele equilíbrio que chamamos de mesocosmo, onde envolve as cidades, o papel dos municípios, né? Como método a diplomacia, como sendo a revolução eficiente. Alô? Se usa o diálogo. Alô? Essa imagem busca mostrar que a semente da mudança realmente está no indivíduo. O objetivo é sempre esse algo maior. É um desafio para essas gerações que buscaram muito a mudança comportamental e é preciso encontrar caminhos para socializar esses conhecimentos inovadores, novos. Próximo slide. Aqui, então, nós entramos diretamente num tema que trazemos como uma revelação especial, que é o calendário brasileiro socio-regional. Essas 4 ou 5 cores retratam as 5 regiões do país. E é uma expressão também do itinerário de Ilha sobre o nosso país, como semente de uma nova civilização, a formação de uma nova raça raiz na linguagem esotérica. Vamos passar para o próximo, se precisar nós voltaremos a este. Este calendário trabalha com vários ciclos, inclusive um importante social que é bem conhecido dos livros acadêmicos, que são os ciclos de 200 anos das revoluções sociais que se dão basicamente na Europa, né? E sempre tem reflexo sobre nós também, mudando também nossos padrões sociais, culturais e até focos geográficos de evolução. Então, vemos aqui que na Europa teve a Idade Média, era do clero, depois a era dos reis, a era dos burgueses, a era dos proletários. Realmente a Europa está chegando no final dos tempos, porque essa desconstrução já está culminada, completa. Talvez seja o momento do anarquismo para eles, mas para nós estamos começando as coisas. Nós temos apenas 500 anos de história. Próximo slide. Então, agora já mostrando o nosso país, a ideia é que a cada 200 anos a capital muda de região. Isso é matemático, é preciso. Existe esse calendário por trás, que veio lá da Pérsia, dos tempos persas, e foi usado até o final da Idade Média. Tivemos já 3 capitais, a primeira em Salvador, a segunda no Rio de Janeiro e a terceira agora em Brasília. Por favor, o próximo slide. Aqui está especificando os ciclos sociais de 200 anos. Cada capital está, então, associada a um ciclo social de 200 anos. Esses 200 anos possuem 3 gerações. A primeira implanta um novo momento social, a segunda estrutura uma nova polis e as suas instituições, e o terceiro depois é a parte mais de purificação e transformação da cultura, em cima da própria decadência do poder, muitas vezes, né? Próximo slide. Esses ciclos são baseados nas conjunções de Saturno e Júpiter, que são de 4 naturezas. A sinódica, a básica de 20 anos, outra de 60 anos, a seguinte de 200 e, finalmente, a última de 800 anos. Tudo se completa num ciclo total de 1000 anos. Próximo slide. As conjunções recorrentes nos 4 elementos, né? Associado à formação das 4 bases sociais das sociedades, 4 bases elementais. Próximo slide. Podemos pular também este. Então, primeiro ciclo social, Nordeste, elemento terra.
séculos XVI e XVII. O segundo ciclo social da burguesia, no Sudeste, séculos XVIII e XIX. O terceiro agora, presente ciclo, da aristocracia, enfim, de uma nobreza de consciência, que palavra queríamos usar para isso. Centro-Oeste. É o momento dos idealistas, dos socialistas, naturalistas. Aquilo que significa um impulso de alma já em direção à síntese. E isso, a ciência fala que quando existe uma recorrência dupla, é uma coincidência. Quando ela é tripla, já é um padrão. Já temos um padrão no Brasil. Então, nós tendemos realmente, por todos os motivos imagináveis, a ter ainda uma quarta capital, talvez uma quinta, nosso país continente. O futuro espera grandes desafios para a Amazônia. Será preciso protegê-la, preservá-la de muitos interesses. Então, lá será um momento mais espiritual, tendo como referência já as culturas indígenas, o modo despojado de vida, e a preservação do próprio meio ambiente. E, finalmente, tudo tenderia a ir para o sul, que foi a última região a ser integrada ao país, para dar um remate. Isso formará, ao cabo de 1000 anos, uma civilização completa, uma raça raiz que poderá depois despontar pelos milênios seguintes. Assim se espera. Então, o Brasil possui essa natureza mandálica, a mandala. A mandala busca fomentar a quintessência no ser humano, formar os 4 elementos, os 4 planos de consciência, físico, emocional, mental, espiritual, e rematar ainda com algo mais que, na verdade, integra todas as coisas. O que significa essa quintessência a nível social? Significa quebrar a híbris humana, quebrar os vícios da formação humana. O 5, ele dá uma circularidade. Significa quebrarmos todos os preconceitos, todas as rigidezes sociais e conseguir uma sociedade realmente justa, que se baseia só no valor da dignidade do ser humano e não naquilo que ele possa trazer superficialmente, ou na sua própria história kármica, digamos assim. Então, seria um mundo de justiça, de igualdade. Próximo slide. A eubiose trabalha com sistemas geográficos. Sistemas geográficos são, como vamos dizer, são sistemas solares aplicados a cidades, né? Cidades com analogias a sistemas solares, setenários ou de 8 esferas. São 8 esferas que tem no sistema solar, é verdade? 4 físicas e 4 gasosas, com o nosso Sol central. Esses sistemas geográficos objetivam criar e amparar as capitais federais, as capitais da humanidade, com uma série de energias que criam uma unidade cultural. O próximo slide vai nos ilustrar sobre isso. Este é um sistema solar de Roma, que foi desenhado na Renascença. Vemos no centro Roma, o símbolo da loba, com 8 cidades templares, com seus cultos a deuses, na circunferência, complementando e gerando uma unidade, nutrindo a unidade central do, se não de império, mas pelo menos uma cidade sagrada, digamos, tradicional. O próximo slide nos mostra um tema oriental que tem a mesma estrutura básica. Este é o famoso diagrama de Shambhala, o mistério de Shambhala. No centro está o rei do mundo, o mistério das origens, e cercado de 7 templos, que no esoterismo nós chamamos também de as 7 linhas, os 7 raios, a fraternidade branca, a fraternidade do arco-íris. Podemos até observar que nessa mandala em especial, à base nós temos uma pulverização de pequenas vilas, já é outra dimensão, seria uma esfera da humanidade propriamente dita.
Então, essa mandala alcança 3 princípios. O mais oculto, divino, o sagrado e, realmente, a humanidade. Próximo slide. Bem, a eubiose cria sistemas geográficos buscando amparar essas capitais, ou essas regiões também, né, que já foram organizadas no país. E existe uma proposta de criar outro sistema geográfico mais próximo de Brasília, a partir de Alto Paraíso. Já que estamos numa capital, nesse momento, né, seria importante ter esse trabalho mais dinamicamente integrado. A proposta da eubiose até agora tem sido esse local de Barra do Garças, né? Barra do Garças, na Serra do Roncador. Então, tem essa proposta também de criar perto de Brasília um sistema semelhante. Proposta de alguns eubiotas que conhecemos na região. Próximo slide. Novamente, o tema que já foi colocado antes, as 3 gerações de cada ciclo social. A que implanta, a que organiza e a que transforma. A segunda geração foi a que criou o Brasil para esse ciclo social. E esse ciclo está terminando, está culminando nessas décadas vindouras. O desafio do poder está plantado, a própria política está muitas vezes sendo questionada, a democracia, né? É preciso criar novos mecanismos sociais para o país avançar. Uma nova geração. Alô? Alô? Está chegando uma nova direção com a sua nova geração com a sua própria missão, né? Que seria esse terceiro momento. Alô? A geração dos filósofos. A terceira energia ígnea, no caso desse momento atual, regido pelo elemento fogo, né? Nós planteamos, então, que essa geração mais filosófica colocou raízes, por exemplo, durante a ditadura militar, que colocou em xeque o Estado Nacional legítimo. A juventude começou a se organizar em comunidades rurais. E não foi só aqui, isso foi um reflexo, na verdade, de coisas que aconteceram em todo o mundo em função da Guerra Fria. A busca de alternativas, uma vida mais filosófica. Uma forma de dialogar com o poder e com a política. Uns levaram isso muito longe, né, e fracassaram. Se isolaram, criando utopias. Mas é possível avançar nisso. Aperfeiçoar. Afinal de contas, era apenas um ensaio. Agora que estamos colhendo os frutos disso, podemos fazer novas opções baseadas na experiência. Próximo slide, por favor. Nós propomos, então, a criação de novas cidades. O tema do município, novamente. A semente da verdadeira evolução. É onde as pessoas se encontram, dialogam, olham cara a cara os seus representantes, ou partem até para a ação direta, né? Voluntária. A cidade é onde vivemos, de fato, como se diz sempre. Nossa civilização começou pelas cidades, e eu tenho a convicção que também vai ser transformada e regenerada através de novas cidades aperfeiçoadas. O próximo slide. Esse é um estudo que eu fiz. Um núcleo rural, um núcleo urbano. Essas cidades teriam a missão de regenerar a cultura e a própria natureza. Observando a evolução das coisas, nós vemos... Não sei como é que está o tempo. 14. Bem. Observando a evolução das coisas, do meio ambiente, do planeta, nós podemos ver que
o mundo está preparando surpresas, né? Os próprios cientistas falam que as próximas décadas já poderemos sofrer grandes crises climáticas e haver muita fome e desespero no planeta. Eu tenho a firme convicção de que o futuro depende de microclimas antrópicos, criados pelo próprio ser humano. Já não basta querer preservar a natureza, é preciso recriá-la. É preciso criar água a partir de agrofloresta, por exemplo. Então, a proposta é que nossas cidades hoje em dia são destrutivas, são cânceres sobre o planeta. Muita gente pensa, liricamente, que a solução é ir para a terra, para o campo, comunidades rurais, criando um hiato fatal com a situação caótica das cidades. Na verdade, é preciso fazer uma ponte, antes de tudo, regenerando as cidades. Que as cidades se tornem polos de recriação da vida e da cultura verdadeira, digamos assim. Cidades chacras, diria em esoterismo, cidades criadoras. Cidades com nova missão. Quando São Paulo entrar em crise, finalmente, onde vai esse povo todo? Então, é um desafio para os empresários e políticos das próximas décadas pensar nesse assunto. Criar ambientes para o ser humano do futuro. O futuro que já está chegando por aí. O próximo slide, por favor. Nosso plano original é bem simples, mas se pode sempre aperfeiçoar. Próximo. Podemos passar. Aí são estratégias, né? Etapas culturais, as pessoas saindo das cidades, fazendo formações humanas em escolas rurais, escolas holísticas, e buscando novas cidades onde poderiam coordená-las e também levar pessoas em busca de um resgate. Seria uma espécie realmente de arcas de redenção do futuro, né? Nada muito fantasioso. Cidades sempre foi uma grande solução para a humanidade. No caminho do meio. E a partir dessas cidades, poderiam abrigar as pessoas, porque uma utopia sem povo não passa realmente de utopia. É preciso criar, assim, propostas que abarquem a sociedade. E não pode ser outra forma a não ser propriamente cidades. Não cidades grandes, caóticas, mas cidades racionais, humanas, no máximo 10 mil pessoas. Então, ao invés de haver uma cidade de 1 milhão de pessoas, que se criem 100 cidades de 10 mil pessoas, temos hoje em dia todo o mundo virtual para nos conectar, né? Muita tecnologia, não há por que nos aglomerarmos, continuarmos vivendo de forma tão perigosa e vazia. Essas cidades criadoras, uma das grandes propostas seria justamente recriar a natureza, que é a base da vida humana, de toda a vida, na verdade, né? E tendo a natureza regenerada, podemos pensar em outros modelos culturais também, nas tribos, nas aldeias, no nomadismo, enfim, a liberdade humana resgatada. Eu acho que a diversidade é a chave para todas as coisas. A verdadeira democracia. Próximo slide. Um modelo de cidade, um urbanista chamado Ebenezer Hauer, cidades-jardim. Cidades-arquipélago também chamadas. Próximo. Então, a mesma revolução, a revolução do meio, que não é nem só do macro, nem só do micro, é uma reforma urbanística. Envolveria uma pulverização urbana, a dispersão das pessoas em cidades menores, racionais, cidades-jardim, cidades verdes, cidades-arquipélago. Vários núcleos urbanos, vários bairros entremeados por zonas verdes, uma forma de reformar as cidades caóticas, né? Que são antros cada vez maiores de violência e de impasse. O próximo. Este é Henrique José de Souza, o
o fundador da eubiose. Já faz mais ou menos quase um século que começou os trabalhos da eubiose, trazendo novas propostas para o Brasil, um país voltado para a nova era, a criação de uma teosofia com uma matriz mais relacionada ao Brasil. Nós vimos que o Brasil está associado ao número 7, Saturno, elemento terra. Então, a geografia sagrada seria uma das ciências principais da nossa região. Por isso ela é tão importante na eubiose. E nós somos também representantes dessa mesma linha de pensamento, né? Nos afiliamos à eubiose como um braço e até como uma ideia de renovação de propostas, como ficar transparente na questão do calendário socio-regional brasileiro. Todas essas propostas objetivam, de fato, então, a dignidade do ser humano, o resgate dos rumos novos da civilização brasileira, sobretudo, e a compreensão da dinâmica do nosso país, que é preciso investir nessas regiões todas, valorizar as regiões, pensar nesse fluxo da energia sobre o nosso país, valorizar também as cidades, os municípios, pensar na qualidade de vida, porque o itinerário de Il aponta para um lugar para ser a nova Idade de Ouro. Esse lugar é onde vivemos, é a terra de Vera Cruz. Com isso eu encerro a minha explanação. Professor, obrigada pelos ensinamentos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo de 15 minutos e convido a todos para ir ao saguão e depois reiniciaremos com a segunda palestra. Tá? Obrigada.